queridos, no livro de Juízes, capítulo 1. Livro de Juízes, capítulo de número 1. Eu vou estar lendo do verso 1 até o verso 5 do capítulo 2. Juízes 1, do verso 1 até o verso 5 do capítulo de número 2. Eu peço que você esteja atento à leitura da palavra do Senhor nesse momento. Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco à herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês à herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, e apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, no Neguebe e no Cefelá. E também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Kiriate Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Kiriate Sefer. Então Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriate Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom com seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas, porém não expulsaram os moradores do vale, porque esses tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que moravam em Jerusalém. Assim os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, e antes que se chamava Luz, os espias viram um homem que saía da cidade, e lhe disseram: mostre-nos a entrada da cidade, e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade, e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família.
Então ele foi para a terra dos heteus e edificou uma cidade, e lhe deu o nome de Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-seã, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Meguido, todas com suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus moradores de Gezer, assim continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuam com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus, que moravam na terra, porque não os expulsaram. As tribos de Naphtali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus, que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan, a se retirar para as montanhas, e não os deixaram descer do vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Heres, em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu, e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Somente até aí a leitura. Feche seus olhos. Muito obrigado, Deus, pela sua palavra. E que o Senhor, ó Pai, possa trazer entendimento a nós nesse momento. E trazer aplicações, ó Pai, com respeito a ela. Que o Senhor nos abençoe e me use também como um instrumento nas tuas mãos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Será que nós estamos lendo um livro de geografia? Será que é isso? É um tanto quanto curioso este princípio do livro de Juízes. Essa semana, enquanto eu voltava com o Theo da escola, um desses dias, creio eu que foi sexta-feira, nós estávamos voltando da escola, estava no carro eu, ele, os outros dois, a minha esposa. E a Shisley fez uma pergunta para o Theo: Theo, e aí, como que foi a aula? Ele disse: eu tive aula de geografia e de história. Depois ele ficou um tempo em silêncio, e ele disse: eu não gosto de geografia. Essa foi a frase do Theo: eu não gosto. Interessante que este pensamento ele é bem comum. Você na escola ou na faculdade, você se vê lá sentado estudando Bagdá. E você pergunta: o que eu tenho a ver com Bagdá? Para que estudar isso? Qual a importância desta tal geografia? O que eu tenho a ver com a China? Não tenho interesse em saber sobre isso.
Às vezes, quando nós estudamos esse tipo de matéria, parece que estamos falando de algo tão distante de nós. Quando nos deparamos com este livro de Juízes, e principalmente após a leitura destes versos iniciais aqui que nós acabamos de ler, nós temos a impressão de que nós estamos lendo um livro de geografia. Parece que é isso. São regiões, são terras. E muitas pessoas, ao lerem esse primeiro capítulo, logo param na metade dele de, vou ler o Evangelho de João. É mais tranquilo. Porque como eu disse na semana retrasada, o livro de Juízes, ele é um livro um tanto quanto difícil às vezes. E principalmente esse início, são tantos nomes, tantos locais, tantas regiões, tantas cidades, e o que tem isso a ver com a gente? Mas eu gostaria de encorajar você, queridos, a permanecer firme nessa exposição. A permanecer firme, até mesmo, fica como um incentivo você ler este livro em casa. Porque eu tenho certeza que Deus tem algo a nos falar através dele. Muitas coisas a nos ensinar através dele. Mas antes de nós irmos aqui para a exposição, eu gostaria de fazer mais uma introdução. Diante de tudo isso que nós estamos ouvindo. Existem alguns pontos interessantes e importantes que nós devemos considerar antes de analisar esse texto. Existem algumas questões. Primeira, Juízes 1 trata do segundo movimento da conquista de Canaã. É o segundo movimento da conquista da terra prometida. Tudo vai começar lá em Josué, do capítulo 1 até o capítulo 12. Capítulo 1 ao capítulo 12. O primeiro movimento da conquista da terra prometida começa lá. Josué, do capítulo 1 até o capítulo de número 12. Lá fala sobre a tomada da terra. Algo que foi coordenado, feito de forma rápida. É assim que a narrativa de Josué nos mostra. É assim que nos apresenta a história ali de Josué. Agora, Juízes, capítulo 1, nos enfatiza o processo da posse. Agora eles já estão na terra. As tribos foram divididas. E agora cada tribo vai para a terra ao qual eles receberam ali, através da herança, do sorteio que foi feito ali das terras. Cada tribo agora vai para a sua terra e vai resolver um grande problema: expulsar os cananeus de cada uma dessas regiões. Este é o movimento dessa segunda onda, desse segundo movimento ali feito na terra de Canaã. Então, esse aqui é um ponto muito importante para todos nós. Eles vão dar sequência à conquista. E a segunda coisa, para muitas pessoas, Juízes levanta uma questão que nós chamamos de o problema moral da conquista. Como eu disse na semana retrasada, na introdução, o livro de Juízes é um livro cruel e violento. A gente já teve um gostinho aqui. Uma mutilação foi narrada aqui no nosso texto. E nós veremos mais. Veremos mais. Então muitas pessoas, ao se deparar com esse livro, têm essa estranheza dessa moralidade na conquista. Como assim? Como assim? Se os cananeus soubessem o apoio emocional que os leitores modernos dão a eles, quando leem esse livro, eles ficariam assustados. Porque os leitores modernos, ao ler esse tipo de história, ficam apoiando: poxa, coitado dos cananeus. Que coisa horrível o fato de Israel massacrar os cananeus. Inocentes, causam destruição, queimam suas cidades, é miséria, tomam suas terras. Uma guerra santa, com ordem de Deus. Mas existe um pequeno detalhe, queridos. A conquista foi assustadora? Sim, ela foi assustadora. Mas existe um ponto que eu e você não podemos deixar de nos lembrar. Cananeus não eram inocentes. Eles não eram. O texto que nós lemos na nossa liturgia, Deuteronômio capítulo 9, nos fala sobre isso. Eu vou ler de novo o verso 4 a 6.
que diz o seguinte, Deuteronômio 9, 4 a 6. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça, que o Senhor nos trouxe a essa terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-los diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de vocês, por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês, que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra, para que tomem posse dela, porque vocês são um povo teimoso. Vocês são um povo teimoso, mas eles são maus. Se quiser saber mais, queridos, sobre essa tomada, eu considero que você deva ler também Levítico capítulo 18, versos 6 a 30. Deuteronômio capítulo 18, verso 9 a 14. Nesses dois textos nós vamos perceber que a conquista desta terra, na verdade, foi um ato de justiça de Deus. E Deus estava usando Israel como um instrumento para aplicar essa justiça nos cananeus. Foi também um ato de justiça. Duas considerações que nós precisamos fazer. Duas considerações. Esse texto traz uma estrutura um tanto quanto interessante para nós, e aqui nós já estamos entrando dentro da exposição. Entenda aqui, queridos, que nós não estamos lendo aqui um relato cronológico de acontecimentos. Nós não estamos lendo. Quando nós começamos a ler do capítulo 1 em diante, até o final do capítulo 1, nós não estamos trazendo aqui relatos cronológicos, fatos na ordem dos seus acontecimentos, não. É geográfico. Por isso eu disse que quando lemos esse livro, no capítulo 1, parece que estamos lendo um livro de geografia. Porque o escritor aqui, ele relata os fatos de ponto de vista geográfico. Ele começa a relatar os fatos com as tribos do sul, e depois ele passa a relatar os fatos com as tribos do norte. É assim que ele faz. Do verso 1 ao verso 21, nós vamos perceber os fatos acontecendo no sul e as tribos que estão no sul. E do verso 22 até o verso de número 36, nós vamos perceber os fatos acontecendo ali com as tribos do norte. Nós vamos então analisar esse texto, e eu vou analisá-lo em 3 momentos. E o primeiro momento, ele vai aqui do verso 1 até o verso de número 21. Eu gostaria que você acompanhasse enquanto você ouve aqui algumas explicações interessantes sobre esses textos. O texto começa com uma orientação, algumas conquistas e a presença de Deus. É o que ele nos mostra aqui. Uma orientação, algumas conquistas e a presença de Deus no meio daquele povo. Observe como nós encontramos uma imagem aqui da presença de Deus no meio desse povo. Israel e Judá, aqui no caso, recebe uma direção do Senhor. Verso 1 e verso de número 2. Eles recebem uma orientação do Senhor. E eles experimentam desse poder de Deus no verso de número 4. E a presença desse Deus lá no verso 19. E depois eles vão ver que à luz de tudo isso, nós perceberemos o sucesso de Judá, das tribos do sul, ali em vários locais, Bezeque, Jerusalém, Hebron, Debir, Zefate, Orma, cidades da planície costeira, nas montanhas. Nós vamos perceber a conquista, mas nós vamos ver que em todo esse momento nós perceberemos Deus conduzindo esse povo. E em quais circunstâncias, queridos, esta condução de Deus, ela vai acontecer? Na primeira delas que nós percebemos aqui, é uma crise, e uma crise histórica.
Uma crise estava implantada no meio desse povo. Veja o verso de número 1, que literalmente significa: eis o que aconteceu após a morte de Josué. O grande líder, Josué, morreu. Esse é o pano de fundo para esse capítulo. Esse é o pano de fundo, na verdade, para todo o livro. A morte de um grande líder, de um conquistador. Você já notou como os novos começos na palavra de Deus, eles são pontuados pelo fim terreno de servos do Senhor? Já percebeu isso? Por exemplo, o livro de Êxodo começa com a morte de José. O livro de Josué começa com a morte de Moisés. O livro de Juízes começa com a morte de Josué. 1 Reis, nós percebemos ali também a morte de Davi. Começos começam com o fim de algumas pessoas. Mas apesar disso, o reino de Deus, ele não entra em colapso. O reino de Deus continua. O reino de Deus avança. O reino de Deus permanece. Apesar de tudo isso, ele continua firme. Ele segue firme. Mesmo que servos úteis do Senhor foram recolhidos através da morte, o reino continua. Então o ponto não pode ser perdido de vista aqui pelos cristãos contemporâneos. A nossa ajuda, o nosso auxílio, ele está em Deus. Ele está em Deus. Não no nome do seu herói cristão favorito. Ele está no Senhor. Verso 1 a 10, nós vamos perceber aqui uma ajuda mútua acontecendo. E grandes vitórias. Judá segue então como a primeira tribo a ir lutar. E o texto diz então que entre as tribos do sul, eles vão lá e pedem auxílio para a tribo de Simeão. Eles dizem assim: olha, vocês nos ajudam e nós vamos ajudar vocês depois. Vocês nos auxiliam, nós vamos auxiliar vocês. E Deus foi com eles. E Deus deu a eles vitória. O Senhor esteve com eles. Nós vamos ver isto aqui no nosso texto. Judá, então, com o apoio de Simeão, eles chegam em Bezeque. E ali, quando eles chegam em Bezeque, eles encontram Adoni-Bezeque. Provavelmente Adoni-Bezeque não é o nome do rei, mas é um título. Adoni significa senhor. Então, Adoni-Bezeque é senhor de Bezeque, ou rei de Bezeque. Então eles encontram ali Adoni-Bezeque, lutam, ele foge, Judá e Simeão vão atrás dele, perseguem, capturam ele, cortam os seus polegares das mãos e dos pés. Como eu disse, o livro é cruel. E mutilações eram comuns em tempos de guerra. Eram comuns. Mas essa aqui é um tanto quanto diferente. Se alguns repórteres chegassem para Adoni-Bezeque e perguntassem a ele sobre a mutilação, terem cortado os seus polegares, o texto nos diz qual foi a resposta dele: eu mereci. Eu fiz o mesmo com 70 reis. E não só fiz isso, mas coloquei eles para comerem as migalhas debaixo das mesas. Eu mereci. Eu fiz, e o Senhor retribuiu com justiça o meu erro. O sul continua avançando, queridos. Judá foi lutar nas montanhas, em Neguebe, em Hebrom, e prosseguiram conquistando terras. Do verso 11 a 15, nós percebemos uma interrupção aí das guerras para falar sobre uma família e os dilemas familiares. Judá segue para Debir. Lá Calebe, o mesmo Calebe, lá de Êxodo, foi espia. Esse Calebe que estava ali, ele tinha como herança, por uma promessa feita por Moisés, as terras de Hebrom. E Josué, então, havia ali prometido a ele. Então ele chega e diz o seguinte: haviam vários cananeus ali naquela região.
que era chamada anteriormente de Kiriat Sefer. Então Caleb diz: para aquele homem que conquistar esta terra, eu darei a minha filha, Axa, por esposa. E um homem corajoso, chamado aqui de Otiniel, sobrinho de Caleb, ele conquista aquela terra. E ele recebe Axa por sua esposa. Ele a recebe por esposa. Então, eles ganham ali um pedaço de terra, porém a terra era seca. Axa, esperta, conversa com Otiniel: olha, nós poderíamos pedir o meu pai para que nos desse terra com água. Morar nessa região sem água é complicado. E isso acontece. O texto vai dizer então que ela pede ao seu pai por um pedaço de terra com água e ela o recebe. Isso está lá no verso de número 15. Conquistas surpreendentes. 10.000 homens foram mortos por Judá e Simeão. Uma família e os seus dilemas familiares. E o Senhor era com eles. É o que nós percebemos aqui nesse texto. Verso 16 até o verso de número 21, nós vamos ver mais conquistas e alguns erros também. O sul continua avançando no Negueve agora. Os filhos aqui do Queneu, que era sogro de Moisés, participaram também deste momento. Lembram que o sogro de Moisés, ele não era um judeu. E quando nós estamos lendo a narrativa de Êxodo, nós vamos perceber que vários povos que não eram judeus, eles vão se agregar aos judeus, porque eles perceberam que Deus era com eles. Então eles diziam: vamos nos juntar a eles, vamos servir ao Deus deles. E isso acontecia. E aqui, os filhos desse Queneu, que estavam ali juntos, foram junto com eles. E agora é hora de retribuir. Verso 17. Judá agora vai auxiliar a Simeão. E eles vão lutar contra os cananeus. E aqui eles começam a enfrentar os seus inimigos. E nessas terras aqui que eles estavam lutando, eram terras que eram associadas depois aos filisteus. Os povos filisteus começaram a ser, então, expulsos pelo povo de Israel. Justamente aqui. No verso 19 nós temos um erro. O texto vai dizer que Judá ocupou as montanhas, porém não expulsaram os moradores do vale. E o texto mostra o motivo. Eles tinham carros de ferro. E fica uma pergunta para nós, queridos: desde quando carruagens eram capazes de frustrar os planos de Deus? Desde quando? Desde quando o povo tinha o direito de ter medo por causa de carruagens de ferro? O Senhor destruiu os carros dos egípcios. Ele prometeu entregar os carros dos cananeus a Israel e instruiu Josué a queimá-los. Está lá em Josué capítulo 11. Mais tarde também o próprio Josué garantiu ali aos homens de José, que as carruagens de ferro dos cananeus não os impediriam da conquista da terra. Por que eles estavam com medo agora? Por que não expulsaram esses moradores do vale? Nós vamos perceber depois algumas consequências disso. Será que eles foram derrotados? Será que eles ficaram com medo? Benjamim também, o texto vai nos dizer que não conseguiu expulsar os jebuseus. E isso fez com que os jebuseus vivessem juntos deles, lá em Jerusalém. E isso, segundo o texto, até os dias de hoje. Talvez nós nos perguntamos agora, queridos, o porquê deste relato: guerras, avanço, casamento, fracassos. Nós percebemos que é a vida aqui acontecendo. Coisas que eram comuns naqueles dias acontecendo. E o Senhor era com eles. Entre acertos, erros, vitórias, avanços, Deus é com esse povo. Porém, nós passamos agora para as tribos do norte.
No norte as coisas não vão tão bem assim. Não vão. A história segue a partir do verso 22, lá para o norte. Nós vamos perceber até no verso 26 que José faz aliança com os cananeus. Ele vai fazer aliança com esse povo. Eles vão lá até Betel, fazem uma aliança com um morador daquela região, para que ele mostre a entrada da cidade. Aquela cidade antes se chamava Luz. E eles dizem para aquele morador de Luz: aonde fica a entrada dessa cidade? Nos mostre e nós pouparemos a sua vida. Nós vamos poupar você. E o texto vai dizer que aquele homem então mostra a entrada. Eles entram naquela cidade, passam aquela cidade ao fio da espada, porém deixam vivo aquele homem e a sua família. E o texto diz que esse homem então vai até os heteus e começa ali uma cidade chamada Luz, o antigo nome de Betel. Verso 27 até o 36, a gente vai perceber que os fracassos, eles continuam. Os filhos de José, e aqui representados pelas suas tribos, não foram eficazes nos seus avanços. Os moradores de Bet-Sean, de Taanac, de Dor, de Ibleão, de Meguido, foram todos esses poupados. Não era isso que o Senhor queria, mas eles foram poupados. Não foram expulsos dos seus territórios. Os cananeus ficaram ali, e quando Manassés se tornou mais forte, o que eles fizeram? Mataram eles? Expulsaram eles? Não. Vamos fazer com que eles trabalhem para a gente. Vamos botar eles para trabalhar de forma forçada. Vamos mostrar a nossa força diante deles. Um desastre. Um total desastre que continua. Efraim não expulsou Zebulon. Não expulsou e os manteve trabalhando ali. Azer, Naftali, tudo a mesma coisa, continuaram ali. Dan foi ainda pior. Veja o que o texto nos diz. Eles não expulsaram, na verdade eles foram expulsos. Os moradores ali das montanhas botaram o povo de Dan para correr. Esse povo, ele deu muito trabalho. José até consegue subjugá-los depois, mas ao invés de expulsar, mantiveram ali trabalhando. A motivação para expulsar os cananeus, queridos, não era pragmática. Não é assim, olha, vamos expulsar para ficar mais fácil, para a gente ter menos resistência. Não, não era isso. O problema era espiritual. Esse era o problema. O Senhor havia advertido lá por meio de Moisés. Êxodo 23, 33 diz o seguinte: eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim, se adorarem os seus deuses. Isso será uma cilada para vocês. O problema não era pragmático aqui. Não era, olha, vamos tirar eles, para que depois fica mais fácil. A gente não vai ter resistência, não vai ter problema militar, não vai ter problema com nada. Não, era espiritual. Se eles ficarem ali, vocês vão passar a adorar os deuses deles, e isso vai ser uma cilada no meio de vocês. Esse era o problema. Esta era a questão aqui no nosso texto. Por isso, os cananeus ali, eles não seriam apenas uma ameaça militar, eles não seriam apenas uma dificuldade para eles, uma resistência, uma rebelião, iam fazer uma milícia. Não, não era o problema. O comentarista Dale Davis, ele vai dizer que, na verdade, os cananeus ali no meio seriam um câncer espiritual para o povo de Israel. Um câncer espiritual para aquela nação. E perceba que eles quase fizeram o que o Senhor mandou. Quase fizeram. Acharam que estavam certos. Aliás, eles estão trabalhando para nós. Nós colocamos eles para trabalhos forçados. Mas não era a vontade de Deus. E como não era a vontade de Deus, uma sentença
do Senhor foi feita. Capítulo 2, verso 1 a 5. A parte final do nosso texto. Deus não viu isso com bons olhos. Não viu. Pode ser que para os israelitas ali, a coisa estava andando tranquila. Porém, não era assim do ponto de vista de Deus. Não era. Deus diz: eu tirei vocês do Egito. Trouxe vocês para a terra que eu prometi aos pais de vocês. Disse a vocês que eu não iria invalidar a minha aliança com vocês. Eu prometi isso para vocês. E chegando aqui, o que vocês fizeram? Não obedeceram a minha voz. Está lá no verso 2. E diante disso, qual foi a sentença? Veja o verso de número 3. Perceba a leitura desse texto. Por isso, também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Em outras palavras, o que Deus diz é o seguinte: vocês não vão expulsar este povo? Tá bom, vou deixá-los aí. Eles se tornarão um problema para vocês. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Eu avisei. Como Dale Davis disse, eles se tornaram um câncer. Israel foi como um médico, Davis continua dizendo, como um médico que não retira totalmente um tumor do local atingido. Ele ainda deixa um pouco. O pecado de Israel se tornou seu próprio castigo. Se tornou seu próprio castigo aqui. E o texto se encerra, queridos, com sacrifício e choro. Eles deram o nome àquele local de Boquim. Boquim significa pranto, lamento, choro. O nosso texto, ele apresenta uma história trágica. É um começo complicado desse povo. Um começo bem difícil. E como eu disse, nós estamos apenas no início. Mas que possamos perceber aquilo que Deus quer falar conosco nesse texto hoje. Porque a nossa época, queridos, é tão esquisita e tão complicada e difícil quanto a época narrada aqui no nosso texto. Nós somos um povo tão difícil como o povo aqui de Juízes. Nós somos. Por isso há muita coisa para aprender aqui nesse texto. E eu gostaria de trazer 4 aplicações para nós, de forma bem rápida e prática. Primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que esse texto nos remete a um entendimento que a igreja tem um líder diferente. Primeira coisa que percebemos aqui, a igreja tem um líder diferente. Lembra como tudo começa? Josué morreu. E a estrutura se repetiu. José, Moisés, Josué, Davi. E a igreja? Como é com a igreja? Qual é a realidade da igreja? A história de Josué começa com um líder morrendo. A história dos juízes começa com um líder morrendo. A história de Moisés começa com um líder morrendo. Mas é a história da igreja. A história da igreja se inicia diferente. Totalmente diferente. Basta a gente ler o livro de Atos, a gente percebe isso. Ele morreu.
Mas Jesus, o cabeça da igreja, não permaneceu na morte. Ele ressuscitou. A história da igreja começa diferente. O líder da igreja é diferente. O cabeça da nossa igreja é diferente. O mundo é estranho, o povo é difícil, mas o líder não é o mesmo. É Cristo. E aqui já é algo muito importante para nós, queridos. Porque aquele que nos conduz, ele não é qualquer pessoa. Ele não é mais um no meio da história, não. Na verdade, ele é o ponto central de todas as coisas. Todos esses outros líderes aqui, por importantes que foram, são sombras diante de Cristo. São sombras. O cabeça da igreja é diferente. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui. A segunda coisa que nós aprendemos é que na nossa vida, por ordinária que ela seja, e aqui ordinária eu digo não de forma pejorativa, mas por comum que ela seja, nós percebemos o agir do nosso Deus. E precisamos perceber o agir do nosso Deus. É a segunda verdade que nós percebemos aqui nesse livro. A vida acontece, são guerras, romances, erros, conquistas. A nossa vida é formada de acontecimentos comuns como esse. Mas há uma máxima nesse texto que diz: e o Senhor era com eles. Que verdade maravilhosa, meus irmãos. Saber que na nossa vida cotidiana, eu e você, podemos perceber todos os dias que o Senhor é conosco. Ele é conosco. Eles avançaram, lutaram, venceram, tiveram medo. O texto fala sobre um casamento e um casal que apenas queria uma boa terra para morar. E o bloco termina: o Senhor era com eles. Na nossa trajetória de vida e na nossa trajetória como igreja, nós sempre queremos ver grandes coisas. E nós temos a ideia de achar que Deus só é ou só está no meio de grandes coisas. Deus só age em meio a grandes acontecimentos, em meio a grandes avivamentos. Mas, queridos, entenda algo: o Senhor é com a igreja que permanece fiel a Ele. Ele é com a igreja que se ajunta para adorar o seu nome. Ele é com a igreja que se reúne para cantar louvores a Ele. O Senhor é com o pai de família que acorda cedo todos os dias para sustentar o seu lar. Ele é com a mãe que auxilia, que ajuda e, por vezes, até a principal fonte de sustento do lar. O Senhor é com eles. O Senhor é com um jovem que, em meio a tantas lutas e tantas dificuldades, tantos desafios na vida, ele permanece fiel ao Senhor. Ele luta pela sua santidade. Ele luta pela sua vida espiritual. O Senhor é com ele. Pode ser que até falhamos em algumas dessas empreitadas. Pode ser que até alguns carros de ferro nos assustem no meio do caminho. Pode ser. Talvez não seja nem o ideal e nem o perfeito. Mas para aqueles que buscam o Senhor, a máxima é: e Ele é com esses. Essa é a máxima. O Senhor é com aqueles que acordam e obedecem e vivem e buscam fazer a sua vontade. Peça ao Senhor para que você presencie a sua presença todos os dias. Por complicada, por chata
por monótona que seja a sua rotina, Deus é conosco. Deus é conosco. Nós não podemos perder isso de vista. Terceira coisa que nós aprendemos nesse texto. Nós aprendemos o motivo da nossa decadência. Qual é o motivo da nossa decadência? O texto nos fala sobre o fracasso das tribos do norte. E que fracasso terrível! E ele é muito claro aqui, queridos, em nos mostrar esses motivos. Ele é muito claro. Não falta clareza no texto para entendermos o motivo da nossa decadência. Eles não obedeceram. Pode ser até que eles achavam que estava tudo certo. A gente está fazendo aqui, eles vão trabalhar para a gente, nós vamos forçar eles serão aqui nossos servos, então está tudo certo. Não, não está tudo certo. Sabe aquela famosa gambiarra? Não é o correto, mas a gente acha que vai funcionar. Foi isso que Israel tentou fazer aqui. Não é muito bem isso que Deus mandou, mas vamos botar eles para trabalhar para a gente, que tudo vai dar certo no final. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Eles encontraram algo parecido com a ordem de Deus, mas que não era a ordem de Deus. Fizeram concessões, é o que diz o texto aqui. Eles toleraram aquele povo que não deveria ser tolerado. Na verdade, deveria ter sido expulso daquela terra. Eles fizeram alianças com quem não devia. Eles fizeram acordos com quem não devia. Talvez olhando de fora, as outras nações vendo tudo aquilo acontecendo, podem até pensar, poxa vida, como Israel está poderosa. Entraram lá na terra de Canaã e agora os cananeus estão trabalhando para eles. Mas não era assim do ponto de vista do Senhor. Não está tudo ok. Não está tudo ok para eles. E por vezes, queridos, como igreja, nós agimos da mesma forma. Fazemos concessões também. Concessões, alianças com o que não devia. Permitimos o que não deveria permitir. Davis, ele continua aqui na interpretação desse texto. Ele vai dizer que por vezes quase fazemos o que Deus mandou no culto. Quase fazemos o que Deus mandou na liturgia. Quase fazemos a forma como Deus mandou ser pregada a palavra dele. Mas abrimos concessões para encaixar o culto, para encaixar a liturgia, para encaixar a palavra de uma forma melhor, para se adequar à visão da igreja, para se adequar aos cananeus que estão no nosso meio, para se adequar à cultura que nos cerca. Não tem importância fazer uma concessãozinha aqui. Não tem problema isso. É quase o correto, mas não é o que Deus mandou. Nós adaptamos a igreja para a cultura, para os cananeus, para o nosso mundo. Adaptamos a igreja. Permitimos que aqueles que não são parte do povo habitem no meio do povo como se fossem povo. Foi isso que Israel fez. Foi isso que eles fizeram aqui. E nós não podemos abrir concessões. Não podemos dar estas aberturas. Precisamos sempre verificar se há cananeus no nosso meio. Precisamos sempre. Davis vai dizer que Israel optou pelo sucesso pragmático. Aquilo que dá certo. E ele diz que esse sucesso pragmático conduz a uma falha espiritual. E muitos estão escolhendo o sucesso pragmático. Igrejas cheias, cultos vibrantes, pessoas envolvidas. E isso não se resume e não define totalmente a igreja. Não é isso. Nós não fazemos aquilo que dá certo.
Nós fazemos aquilo que Deus nos ordena fazer. É isso que nós fazemos. E por fim, nós aprendemos nesse texto o que de pior pode nos acontecer. Queridos, esse texto nos mostra aquilo que de pior pode acontecer com as nossas vidas. O texto se encerra com essa verdade, nos mostrando que o que pode acontecer de pior conosco. E Israel optou por isso. Não iremos expulsar os cananeus. E Deus disse: tudo bem então. Se é isso que vocês querem, é isso que vocês terão. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 24, diz: por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do seu coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Meu irmão, terrível coisa é quando Deus nos entrega aos nossos próprios erros. Quando Deus nos entrega aos nossos próprios desejos. Quando Deus nos entrega aos nossos próprios pecados. É terrível isso. É terrível isso. Querem cananeus no meio de vocês? Eles serão armadilhas no meio de vocês. Vão continuar com as concessões na igreja, na vida de vocês, no casamento de vocês, com o pecado, com a fama, com o ego, tudo bem. Serão suas armadilhas. Serão suas armadilhas. Será que nós devemos permitir tudo em casa? Deixar nossos filhos fazer o que eles querem fazer? Para quando as pessoas olharem de fora, vão ver a nossa família toda sorridente e vão dizer: veja lá, que família feliz. Não, nós não podemos fazer isso. Será que nós vamos permitir tudo com a igreja? Para que as pessoas olhem e digam: vejam como a IPB Rolândia é uma igreja que está crescendo, vibrante. Não, nós não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Nós não podemos. Queridos, esse povo aqui se arrependeu. Ele se arrependeu profundamente do que fizeram. Deus havia entregado eles aos seus próprios pecados. E o pecado desse povo se tornou o seu próprio castigo, a sua própria armadilha. Por isso que o texto encerra, e fica para nós aqui de lição, é que possamos nos arrepender mesmo. Esse povo aqui, ele se arrependeu, de uma forma difícil, mas se arrependeu. E nós também precisamos desse arrependimento. De manter a pureza, de buscar sermos guiados por este líder maravilhoso que é Cristo Jesus. Precisamos ser guiados por esse que é Rei, Salvador, Redentor, Jesus Cristo. Nós precisamos ver Deus em nossa vida diária e perceber Ele agir. E não achar que precisamos fazer grandes coisas e concessões para que grandes movimentos aconteçam. E aí sim, nós o veremos. Não, não é assim. Deus é conosco. E Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Que possamos buscar o Senhor, queridos. Que não venhamos abrir as portas da nossa igreja, da nossa família, do nosso coração, para qualquer coisa, para nos adaptarmos, para sermos bem vistos. Não façamos isso. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Nós percebemos aqui um começo complicado, mas nós percebemos o agir de Deus. E por vezes a nossa vida é um tanto quanto difícil, eu sei. A rotina é um tanto quanto difícil, mas Deus é conosco. E Deus é com o seu povo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Ele aplique essa palavra, essa verdade no seu coração, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento?
Nós vamos orar ao Senhor.